Olá, me chamo Rafael Bonfim Fernandes, sou aluno da graduação de Zootecnia da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, aluno da disciplina de Histologia Animal e Biologia do Desenvolvimento, onde iremos abordar agora o assunto Início do Desenvolvimento Vertebrado, Mesoderma e Endoderma. Bom, o mesoderma de um embrião, encontrando-se em estágio de neurona, ele pode ser dividido em 5 regiões. A sua primeira região será o codomesoderma, que irá se formar no centro do embrião, no futuramente lado dorsal ou lado de trás. É esse tecido que forma a notocorda, cuja função é a indução da formação do tubo neural. A sua segunda região será o mesoderma dorsal somítico. O termo dorsal já se refere que os tecidos em desenvolvimento dessa região irão se dar na parte de trás do embrião. As células encontradas nessa região formam os somitos, que são blocos de células mesodérmicas dos dois lados do tubo neural. A sua terceira divisão será o mesoderma intermediário, que irá dar origem ao sistema urinário e aos dutos genitais. O mesoderma da placa lateral dará origem ao coração, vasos sanguíneos e às células sanguíneas do sistema circulatório. Por último, o mesênquima da cabeça, que irá contribuir para os tecidos conjuntivos e a musculatura da face. Aqui temos um esquema ilustrando as linhagens das partes do corpo derivadas das 3 camadas germinativas embrionárias: o endoderma, ectoderma e mesoderma. O endoderma dará origem ao intestino primitivo, dando origem a traqueia, brônquios, pulmões e tubo digestivo. Ectodérmica dando origem ao epitélio externo do corpo, com glândulas sebáceas, cabelo, glândulas sudoríparas. Tubo neural, dando origem à raiz dos nervos motores e pinhais, medula espinhais, par neuralis da hipófise, cérebro, nervos motores cranianos, e a crista neural, dando origem a nervos dos gânglios cranianos sensoriais, gânglios da raiz dorsal, posteriormente dando origem a raízes dos nervos sensoriais espinhais, medula da suprarrenal, gânglios simpáticos e dentina dentária. E o mesoderma ilustrado todo aqui em colorido, focando nas 5 regiões do mesoderma. O codomesoderma, que será a sua primeira região, dando origem à notocorda. O mesoderma paraxial dorsal, ou dorsal somítico também chamado, dando origem a miótomos, músculos esqueléticos do tronco, brotos do apêndice, esqueleto axial, esqueleto apendicular, músculos dos apêndices. O mesoderma intermediário, dando origem ao epidídimo nos vasos diferentes, dutos mesonefréicos, dutos mullerianos, vagina, ovidutos, útero. Mesoderma lateral, dando origem ao mesoderma esplêncnico, cortes da suprarrenal, tecido hemangioblásticos, mesênquima, estroma das gônadas e, por último, o mesênquima da cabeça, dando origem ao tecido conectivo cefálico, crânio e cartilagens branquiais, camadas externas das cabeças e os músculos. E o mesoderma lateral também, tendo o tecido hemangioblástico, dando origem aos corpúsculos sanguíneos, a pleura visceral, dando origem ao endotélio dos vasos sanguíneos, e o endocárdio. Os somitos são células que formam vértebras das costelas, derme e pele dorsal, músculos esqueléticos das costas, músculos esqueléticos da parede do corpo e membro. Bom, aqui nós temos um esquema ilustrando o surgimento dos somitos. Podemos observar o suco primitivo, em 24 horas, aqui do embrião de um pinto, o endoderma,
células mesodérmicas migratórias aqui e opiblastos, né? Com 24 horas, né, a placa neural começa a se formar, né, com a regressão dos ciclos primitivos, né? As dobras neurais começam a se aglomerar aqui no centro, né, do embrião. O mesodermo paraxial já começa a surgir, né, e separar em blocos de um lado e do outro, né, ao surgimento da notocorda, nós podemos ver, mesoderma lateral, né, epiderme e endoderma. E aqui nós já temos a formação do tubo neural, o mesoderma somático, né, o mesoderma esplâncnico na parte inferior, o surgimento do celoma e a divisão já do surgimento dos somitos em ambos os lados, né? Essas células, esses blocos de células em ambos os lados, né? Até aqui o desenvolvimento em 24 horas. O embrião em 48 horas já vai apresentar o esclerotomo do somito, né? O dermatomo dos somitos aqui. A notocorda, podemos observar a notocorda aqui. Celoma intraembrionário, miótomo do somito aqui. Celoma extraembrionário e o surgimento das hortas dorsais que futuramente irão se fundir, né? Ainda não se sabe o certo o mecanismo para a formação dos somitos, né? Mas estudos em pintos mostraram que células das placas segmentar encontram-se organizadas em espirais de células chamadas somitômeros. Estes somitômeros se transformam em somitos compactando-se através de duas proteínas, a fibronectina e a N-caderina, que são reguladas pela expressão NOT1 e Paraxis. Bom, aqui temos a ilustração, né, da transição de um somitômero para um somito. A expressão da N-caderina se correlaciona com a conversão de células mesenquimatosas soltas em um somito epitelial, dando origem aos somitos, né? Aqui. Nos embriões do tipo selvagem, né, a expressão NOT1 é vista na região mais anterior do mesodermo paraxial não segmentado, ou seja, a concentração de NOT1, né, fibronectina e N-caderina vão dar origem aos somitos. Em embriões com deficiência, né, o NOT1 ausente, a organização dos somitos vai ser perturbada, dando origem a somitos desalinhados e de vários tamanhos, como podemos observar aqui na imagem. E as paredes de transição também, né, no mesodermo paraxial, região posterior e região anterior. Bom, as células do somito mais próximas ao tubo neural sofrem mitose e perdem sua característica redonda, passando a ser mesenquimatosas de novo. Essa região é denominada esclerotoma. E essas células vão se tornar condrócitos vertebrais. Os condrócitos são responsáveis pela secreção de um tipo especial de colágeno e GAGs, característicos da cartilagem. Eles serão responsáveis pela construção do esqueleto axial, sendo vértebras, costelas, cartilagem e ligamentos também. As células da porção lateral do somito também se dispersam e essas células formam precursores dos músculos, dos membros e da parede do corpo, né? Aqui temos o diagrama de uma seção transversal através do tronco, né, de um embrião humano precoce, mais aproximadamente de 4 semanas, né? E aqui um mais tardio. As células do esclerotomo, né, aqui começam a migrar para o centro, né, afastando do dermatomo e do miotomo, né? Aqui dessa região, se afastando do miótomo aqui, né? E ao fim da 4ª semana, né, aqui nesse embrião mais tardio, as células do esclerotomo estão se condensando para formar as vértebras cartilaginosas, né? E o dermatomo começa a formar a derme, aqui já no centro aqui. Condensação dos condrócitos, né, da célula do esclerotoma, né? E o dermatomo começa a formar a derme aqui. O dermatomo começa a deformar, essas células começam a brigar se espalhando eventualmente aqui, formando a camada mesodérmica somática, né? Aqui já mostrando.
Depois que o esclerotoma e os precursores das células musculares dos membros da parede do corpo migraram para longe dos somitos, as células somíticas próximas ao tubo neural, né, irão migrar ventralmente em direção à porção epitelial remanescente do somito, para formar uma sólida camada epitelial dupla, denominada de dermamiotoma, né, aqui ilustrada. Esclerotoma migrando, formando o dermamiotoma. A camada dorsal dessa estrutura vai ser chamada de dermatoma, que dará origem, né, vai ser responsável pela geração do tecido conectivo mesenquimatoso da pele dorsal, ou seja, a derme. A camada interna dessas células receberá o nome, né, de miótomo, que dá origem aos músculos vertebrais que circundam as vértebras e que vai dar também a mobilidade às costas. E aqui nós podemos ver células migratórias, uma musculatura dos membros ventrolateral, né? A estrutura aqui já é de um somito na mudança que ocorreu mais de um pinto, né? Que já não é mais humano. Bom, aqui temos a modelagem de principais interações da formação do miótomo, né? A Sonic Hedgehog é uma proteína excretada pela sonotocora, irá induzir, né, a formação do esclerotomo. A WNT excretada pelo tubo neural induz a região do miótomo, que irá formar a musculatura apaxial. E a combinação da WNT da epiderme e a BMP4, né, vindo da... e talvez também a FGF5 do mesoderma da placa lateral, induz a porção do miótomo que dá origem aos músculos da parede corporal. WNT também aqui, vindo da derme, vindo aqui da ectoderma dorsal, né, e a BMP4 vindo do mesoderma lateral, vão induzir essa região, né. E a neutrofina N, também chamada de NT3, vinda do tubo neural, pode causar diferenciação da célula do dermamiótomo, né. Aqui nós podemos ver a musculatura axial formando aqui, músculos da parede corporal formando aqui. Bom, aqui nós temos, né, a diferenciação dos fatores de transcrições, né. O esclerotoma irá expressar PAX1, né. As células do dermamiotoma irão expressar, né, as células musculares apaxiais irão expressar MYF5, a derme irá expressar PAX3 e a região lateral, né, formação dos músculos dos membros, irá expressar CMET e a MIOD. Bom, a célula do músculo esquelético é extremamente grande. E na década de 1960, vários biologistas debateram se esses miotubos, né, eram derivadas de uma fusão de diversas células mononucleadas, chamadas de mioblastos, ou de um único mioblasto que sofreria divisão nuclear sem citocinese. E fizeram um estudo em camundongos quiméricos, né, para chegar a uma região do substrato de isotrenagem, né, Bom, nós temos modelos de divisões, então, desses miotubos, né. Então, o estudo realizado com enzima de isocitrato de isodenase, aqui, essa divisão pode ser vista por eletroforese, realizada em camundongos quiméricos, né, se chegou que mioblastos, em células isoladas ou células únicas, dariam origem somente a genótipos iguais, né, genótipos AA, ilustrados aqui em negro, e genótipos BB, né. Aqui nós temos miotubos, né, células do músculo, né, e mioblastos. Dariam, essas fitinhas, quando podemos verificar, são os polipepídeos, né, dariam origem somente às células iguais. Porém, se fizesse a fusão de várias das células, né, dessas células, daria origem às células de diferentes enzimas interligadas, digamos, né. Então se chegou ao modelo de fusão em que colocamos, né, dando origem, né, formando uma enzima híbrida, né. Eles chegando a uma divisão dividido, chegaria a uma fusão híbrida, além de produzir AA
AB e BB produzir uma enzima contendo os dois genótipos, né, A e AB, né. Os miotubos, né, devem ter se formados, né, pela fusão de inúmeros mioblastos. Então, formando os mioblastos contendo genótipos diferentes, formariam enzimas diferentes, né, não só de um mesmo tipo. Bom, existem dois modos principais de formação de ossos, né, de osteogênese chamada, né. A conversão direta do tecido mesenquimatoso em osso é chamada de ossificação intramembranosa. E quando as células mesenquimatosas se diferenciam em cartilagem e essa depois é resposta por células ósseas, é chamada de ossificação endocondral. Bom, durante a ossificação intramembranosa, as células mesenquimatosas se proliferam e se condensam em nodos compactos. Algumas se desenvolvem em capilares, outras se tornam osteoblastos, né, que são células capazes de secretar matriz óssea, né, ou matriz osteoide. A matriz colágena proteico-glitânica, né, que é essa secretada, ela é capaz de aglomerar sais de cálcio, tornando a matriz calcificada, né, aqui, osso calcificado. Nós podemos ver o mesenquima frouxo, né, osteoblasto, matriz osteoide, formando, né, osso calcificado. E os osteoblastos que ficam presos em matriz calcificada, né, se tornam osteocitos, né, também chamados de células ósseas, né, aqui como podemos ver aqui. E com a continuação desse processo, né, as células, né, vão se dar as espículas ósseas, que vão se irradiar para fora do centro também, que é onde começa a ossificação, como podemos ver aqui no exemplo B, né, da cabeça, né, as espículas do osso frontal, né, e parietal, já formando aqui da origem osso. A região negra aqui vai ser de ossificação endocondral. A ossificação endocondral, né, vai envolver a formação de tecido cartilaginoso, de células mesenquimatosas agregadas e a subsequente desse tipo osso. As células mesenquimatosas se condensam em nódulos, né, aqui como podemos ver mesenquima e cartilagem, vão se condensar para formar o modelo do osso, né. Os condrócitos nascentes da haste, aqui como podemos ver condrócitos hipertrofóbicos, né, vão sofrer hipertrofia e vão alterar sua matriz extracelular, permitindo a entrada de vasos sanguíneos aqui, né, osteoblastos, né, osteoblastos, ossos aqui, né, e a entrada de vasos sanguíneos, como podemos ver aqui na figura, né, e estes vasos vão trazer consigo osteoblastos que irão se ligar à matriz da cartilagem e degeneração para depositar matriz óssea. Como podemos ver condrócitos se proliferando aqui. E a formação das placas de crescimento epifissário dos condrócitos, né? Condrócito epifísio, aqui a cartilagem epifissária, aqui nós podemos ver nessa região aqui, né? Vão proliferar antes de hipertrofiar, né? E os centros secundários de ossificação, né? Esses centros de ossificação, como podemos observar nessa aqui, é uma região específica lá, que elas vão explicar, né? Vão formar quando os vasos sanguíneos penetram estabelecidos na extremidade do osso, né? E com a frente de ossificação nos finais dos nódulos do cartilaginosos, os condrócitos próximos à frente de ossificação se proliferam antes de sofrer hipertrofia, né? Como já foi dito. Isso estica a parte cartilaginosa do osso, fornece uma nova fonte. As placas de crescimento epifissário contêm 3 regiões de proliferação, né, de condrócitos. Então, quando vamos observar, vão ser essas regiões, a região de proliferação de condrócitos, né, células cartilaginosa de proliferação, zona de condrócitos maduros, né, e a região de condrócitos hiperatrofiados, né, de hipertrofia e calcificação de células, né. E aqui podemos ver a zona de degeneração de ossificação de cartilagem, o osso calcificado, né, e aqui uma imagem mais relativa dessas regiões, né, a hipertrofia e calcificação das células, os condrócitos maduros, né, e a proliferação de células cartilógenas.
mesoderma da placa lateral, né? Essas placas dividem-se em mesoderma somático, né, abaixo do ectoderma, e o mesoderma esplânico. E entre essas duas mesodermas irá se formar, né, o celoma, como podemos observar aqui, que vai da futura região do pescoço até a parte posterior do corpo, né? Aqui nós temos o embrião de uma rã, né, observamos a notocorda, intestino médio, né? O embrião de um pinto cortado, né, com os cortes, presença de vitelo, né? E aqui o pinto transformado em rã, né? Porque quando o embrião de um pinto é separado da sua grande massa, quando é extraído grande massa do seu vitelo, né, ele também irá se parecer, aqui como podemos observar, como uma neura de um anfíbio, com o tubo neural, somito, né, o celoma, o intestino primitivo, né, e a vitelo. Né? O coração. O coração de um vertebrado irá surgir de duas regiões do mesoderma esplânico, que interagiu com o tecido adjacente para se tornar específico para o desenvolvimento do coração. As células cardiogênicas migram para uma posição mediana ventral e se fundem para se tornar um tubo simples de células musculares que se contrai. Esse coração tubular possui um átrio e somente um ventrículo. As prováveis células do coração se originam no sulco primitivo precoce, um pouco posterior ao nódulo de Hessen, e se estende até cerca de sua metade, como podemos observar aqui, né, dando origem ao seio venoso, tronco arterioso, ventrículo, né, e o bulbo cordis, né, a distância do tubo de Lodge, anterior, né, rostral, posterior, caudal, né. Essas células, né, como podemos observar, migram através do sulco e formam dois grupos de células mesodérmicas laterais do tubo de Hessen. Sinais positivos, né, vão induzir miogênese, e os sinais negativos vão significar, né, os inibidores da indução da formação, né. As células que saem da região 1 não vão encontrar nenhum desses dois tipos de promotores de fatores determinantes. Células que chegam à região 3, a terceira região, vão encontrar os dois tipos de células, né, promotores e repressores cardíacos, e vão dar origem, né, às células que vão se tornar notocorda. Já as células que saem ou chegam à região 2, né, vão encontrar só promotores para determinantes cardíacos, que vão se tornar as células do coração. Aqui nós temos a formação, né, uma ilustração da formação do coração de um pinto, né, encontrando-se em 25 horas, apresentando, né, ectodérmico da placa lateral, o sulco neural, intestino, né, conjuntos celulares agiogênicos, o epimiocárdio, né, mesodérmico plântico engrossado, né, que irá formar a camada muscular do coração, né, que irá bombear sangue toda a vida, né. Nós temos o primiocárdio, né, primórdio do endocárdio, né. O endocárdio formará o revestimento interno do coração, né. Aqui nós já temos 26 horas, né, um desenvolvimento de 26 horas nesse coração desse pinto, né. Nós podemos ver a cavidade periacal, né, aqui os conjuntos celulares geogênicos, né. Já temos a formação aqui, né, dos primórdios do endocárdio aqui dentro, né. O sulco neural podemos observar ele já fechando, né, e o mesênquima cefálico aqui, ambos os lados. Notocorda. Aqui nós já temos desenvolvimento de 28 horas, né, com o tubo do endocárdio já se formado, epimiocárdio, canal neural, depois vem a cavidade periacárdia, né, o mesocárdio ventral aqui, e aqui com 29 horas nós temos o intestino anterior fechando, né, o tubo do endocárdio já se formado, epimiocárdio, e o mesocárdio ventral desaparecendo, né. A fusão desses tubos do endocárdio, né, formado uma única camada, né,
E esse desenvolvimento aqui vai se dar em humanos, né, na terceira semana, mais ou menos. Aqui nós temos a formação das câmaras cardíacas durante a terceira semana do desenvolvimento humano, né, mostrando a formação das camadas a partir de um tubo simples, né. Estou aqui do lado esquerdo, né, bulbo dix, ventrículo, né, átrio, né, as veias vitilínicas com 21 dias, seio venoso, raízes órticas, bulbo gídeo, ventrículos se aproximando, né, o ventrículo aqui se achatando mais ainda, se desenvolvendo ventralmente, né, o átrio, os seios venosos, né, aqui o átrio esquerdo, né, não mostrando o direito, porque é uma visão vista do lado esquerdo, né, raízes aórticas, né, o bulbo cordis, né, o ventrículo esquerdo, os veias vitilínicas esquerdo, o átrio esquerdo, né, as veias vitilínicas aqui, e aqui com 29 dias, né, com a visão de frente, né, já temos o átrio esquerdo, né, o tronco arterioso, o átrio esquerdo, direito, perdão, nesse aqui e o esquerdo nesse, ventrículo esquerdo, direito, né, e o sulco intraventricular, né, com 29 dias aqui. A formação das câmaras do coração, né? Em um embrião de 5 semanas, o coração é um tubo de 2 câmaras, né? Com um átrio e uma ventrículo, né? O átrio primitivo, né? É dividido pelo crescimento de 2 septos que crescem ventralmente na direção dos colchões do endocárdio, né? Aqui. Que possuem orifícios para atravessar o sangue. Podemos observar esse orifício aqui. Né, que na primeira respiração eles irão se fechar, né, e os circuitos circulatórios vão ficar estabelecidos, né. Eles não são divididos, né, os átrios não estão separados dentro do coração, né, eles possuem essas aberturas para fluir o sangue, e na primeira respiração eles vão se fechar e o sangue já vai fluir pelos vasos circulatórios. Né. A separação entre os ventrículos é completada pelo crescimento do septo ventricular ao colchão do endocárdio, estabelecendo, né, a estrutura de 4 câmaras com um tronco pulmonar conectado ao ventrículo direito e a aorta esquerda. Né? Bom, a formação dos vasos sanguíneos, né, com 29 dias, né, o tronco arterioso bombeia o sangue por essas ramificações, né, dos arcos aórticos, né, aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, levando o sangue, né, para a aorta dorsal, direita, tanto faz como a esquerda também, né. E com 49 dias, né, os arcos começam a se desintegrar. Aqui as linhas nós podemos ver, mostrando os arcos que desintegrados, né. Nós podemos ver a artéria da cariótica interna aqui, a artéria cariótica comum, né? As artérias carióticas externas, a artéria pulmonar, arco da aórtica, duto arterioso, a aorta principal, né? A sistêmica da interstela e a artéria subclávica direita. E com 56 dias, né, os arcos remanescentes, né, são modificados e o sistema adulto é formado, né? A artéria cariótica direita, né, a externa esquerda, a artéria cariótica comum, a artéria subclávica esquerda, nós podemos observar um ligamento aqui, a aorta descendente, a artéria pulmonar, a aorta ascendente, a artéria subclávica direita. Bom, as células troncos, né, são na realidade uma população embrionária de células que sofrem desenvolvimento posterior dentro da organização do organismo adulto, né? Nós podemos observar aqui a manutenção, né, que pode formar outras células, né? São células que vão dar origem a sangue, manutenção, né? Células em estágio Z podem permanecer frequentemente em estágio G e não saindo, sofre uma fase F, né? Ou passando por uma autorreprodução formando mais células troncos, ou sofrem mitose e passam a diferenciação formando uma célula intermediária T1,
que pode se voltar a reabastecer a formação tendral, ou sofre outra reprodução, né, uma replicação, e passa a formar uma T2, passa por outra fase S, outra mitose, né, e que a partir daqui, mitose aqui, M de mitose, forma uma célula intermediária terceira, né, sofre outra mitose ou falta uma autorreprodução de mais células tronco do tipo 3, né, formando uma blastocélula comprometida com a diferenciação, com outra formação, né. Uma vez que a passa desse primeiro ciclo, né, fica mais fácil formar uma blastocélula comprometida com diferenciação, né, uma célula madura totalmente diferenciada para tomar seu posto. Bom, a fusão de endoderma é formar, né, ou contribuir com o revestimento de dois tubos dentro do organismo, sendo eles o tubo digestivo e o respiratório. A função do tubo digestivo, né, é formar o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O tubo respiratório formar os dois pulmões, né. Os tubos dividem, né, uma câmara em comum na região anterior do embrião, que é chamada de faringe, que dá origem às amígdalas, né, glândulas da tireoide, timo e paratireoide. Podemos observar aqui o desenvolvimento de 16 dias, né, observando a notocorda, a placa neural, tubo de Hans, a cavidade amniótica, né, intestino anterior, suco vitelínico, né, primocárdio, pinocárdio. Com 18 dias aqui, né, com o avanço do endoderma em direção ao centro do embrião, são formados o intestino anterior, né, e posterior, o saco vitelínico, né, que nós temos a observação do corte, né, horizontal, o âmino, cavidade amniótica, o general somítico, o mesoderma somítico, o esplânico, né, aqui, o saco vitelínico, intestino médio, que com 22 dias, né, observamos já o coração, né, o estômago fechado, faringe, tireoide, né, pulmão, fígado, saco vitelínico aqui, pêndulo corporal, bloco coral, a placa da cloaca, né. E com 28 dias, né, o estômago já vai se encontrar aberto, né, agora aberto, criando, né, a abertura já do tubo digestivo, né. Bom, aqui temos um embrião de 6 semanas, né, com o estômago dilatado, né, começando a se dilatar. O pâncreas está representado, né, por dorsal e ventral. O primeiro par de arcos faríngeos, né, mostrando essas figuras aqui, irá dar origem, né, ao ouvido médio e ao tubo de Eustáquio associados. O segundo dá origem às paredes da amígdalas, né. O timo também deriva do terceiro par e as glândulas paratireoide, né, também derivado desses outros, um par, né, e outro par irá originar do quarto, né, abertura auditiva externa, né, amígdala aqui, glândula paratireoide inferior e superior, tubo auditivo e cerco vertical, né, podemos observar aqui com os 42 dias. Bom, fígado, pâncreas e vesícula bicular, né. O divertículo hepático é um tubo do endoderma que se estende do intestino anterior para dentro do mesênquima circunjacente. O mesênquima induz o ectodérmico a se proliferar, né, calcificar e formar o epitélio glandular do fígado, né, hepático, né, o broto hepático. Uma porção do divertículo continua a se funcionar, né, como um ducto de drenagem do fígado, e outro ramo do ducto produz a vesícula biliar, como podemos observar aqui embaixo. O pâncreas se desenvolve da fusão dos divertículos dorsal e ventral, né? Após 30 dias, o bloco plantiaco vistal está próximos, né, dos primórdios hepáticos, como podemos observar aqui, né? Aos 35 começa a migrar, vem posteriormente, né? Ducto hepático já formados aqui, né? Duodeno. E vai entrar em contato com o broto dorsal durante a 6ª semana, né? Ducto dorsal pancreático ventral aqui, já podemos, né, observar aqui entrando em contato, né? E o broto, né, ventral, né, irá se perder o seu duto, né, para o duodeno.
A maioria da população perde o seu ducto, né, para o duodeno. Ducto pancreático acessório aqui nós podemos observar, né, ducto pancreático dorsal, o ducto pancreático principal, perdendo para o duodeno. Bom, os pulmões também são derivados, né, do tubo digestivo, embora não tenham papel na digestão. O suco laringotraqueal se bifurca em dois ramos que formam um par de brônquios e os pulmões. O endodermo laringotraqueal torna-se o revestimento da traqueia, os dois brônquios e os sacos da área do pulmão, né? Aqui nós temos a divisão, né, no destino anterior do esôfago e divertículo respiratório, né, durante a terceira e a quarta semana de gestação humana. Aqui nós temos a visão lateral da terceira semana, né, o intestino anterior e o divertículo respiratório, né, ou suco laringotraqueal, né? Aqui é na visão da quarta semana, né, já que a divisão formando a faringe, traqueia, né, os brotos dos membros e o esôfago. Bom, finalizamos por aqui, né? Fica muito obrigado pela atenção de todos. Esperamos ter suprido e ter apresentado um pouco sobre mais, né, o desenvolvimento dos vertebrados, né, focando mais no mesoderma e endoderma. E até a próxima.